O mês de novembro de 2008 tinha acabado de começar. Como todos os dias, a menina Raquel Genoffre, de 9 anos, saía de casa, pegava o ônibus e ia para a escola, no centro de Curitiba. Depois da aula, tomava o caminho de volta. Mas um dia ela não apareceu, levando a família ao desespero. E no dia 5 de novembro, a notícia que os pais não queriam receber. Um crime brutal no Paraná. A polícia encontra o corpo de uma menina de 9 anos, dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba. Ela havia desaparecido no início da semana quando voltava da escola. A partir daquele momento, a tristeza foi se misturando com a revolta. Ao longo dos anos, a polícia não foi capaz de descobrir quem assassinou a menina. Agora, 11 anos depois, quando talvez nem houvesse mais tanta esperança, a polícia divulgou na última quinta-feira que o caso está solucionado. Para a polícia, o caso está com 100% de solução, não importando o que ele vai falar. Ele pode nos ajudar contando detalhes de como aconteceu e aonde aconteceu, mas se ele também resolver não falar nada, o caso está solucionado com 100% de certeza. Eu sou o Márcio Miranda e o caso Raquel Genoffre, crime que chocou todo o país, é o tema do 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Ao longo do episódio de hoje, você vai saber detalhes sobre a investigação e também relembrar essa triste história. Para isso, você vai ouvir trechos de reportagens da TV Globo, da RPC, afiliada da Globo no Paraná, e também das TVs Record e Bandeirantes. Passados 11 anos da morte da menina Raquel Genoffre em Curitiba, o crime foi finalmente solucionado, muito graças à tecnologia e à inteligência ligada à área da segurança pública. O repórter Andréa Torrente, da editoria de República, aqui da Gazeta, está acompanhando o caso e vai nos ajudar aqui a entender como esse crime foi solucionado depois de tanto tempo. Eu começaria bem por aí, Andréa. Vamos explicar como é que esse caso foi solucionado, como que se chegou até este criminoso, hein? Foi assim, Márcio. Existe um banco nacional genético que guarda os perfis de DNAs de milhares de pessoas no Brasil, milhares de presos. São pessoas presas, condenadas, cujos DNAs foram inseridos nesse software. O que aconteceu? Que a polícia comparou o DNA que foi encontrado no corpo da Raquel Genoffre com o DNA de um suspeito que estava nesse banco genético. Então, segundo a Polícia Civil do Paraná, que resolveu o caso, há 100% de compatibilidade entre os dois materiais colhidos. Ou seja, não há dúvidas sobre o responsável pelo crime. Após a autorização judicial da autoridade da comarca de Sorocaba, da 2ª Vara de Execuções Penais, ao transporte dele para a cidade de Curitiba, onde procederemos ao seu interrogatório. E se ele concordar, evidentemente, nós procederemos à reconstituição do crime, porque, como vocês sabem, a Raquel foi encontrada debaixo de uma escadaria do terminal da rodoferroviária, mas nós não sabemos aonde ela foi assassinada, e o porquê do crime, como ele escolheu a vítima. Então, tudo isso será indagado a ele no momento do seu interrogatório. E esse criminoso, que inclusive já tinha uma ficha corrida toda, de crimes aí dos mais variados, condenado a mais de 20 anos de prisão, preso lá em Sorocaba, no interior de São Paulo, Ele está preso em Sorocaba desde 2016, só que a colheita do DNA desse suspeito, desse sujeito, foi feita recentemente. Pois é, e esse banco de DNA que você explicou, André, ele foi implementado agora ou é algo que já existia? De onde que surgiu esse banco de DNA que levou à conclusão desse caso que está há 11 anos já sem solução estava, Sim, o Banco Nacional de Perfis Genéticos existe desde 2012. Foi criado na época do governo de Dilma Rousseff. Só que ele contava até o final do ano passado com cerca de 6.500 perfis coletados. Ele ficou parado durante os últimos anos por causa de falta de dinheiro e tal, para questões financeiras. Agora, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, quis ampliar esse banco. Hoje, atualmente, há cerca de entre 20 e 30 mil perfis genéticos, e o objetivo do governo é chegar até o final do ano a 65 mil DNAs coletados. E nos próximos 3 anos
estender esse banco genético para toda a população carcerária, que é de cerca de 750 mil pessoas. Essa é a meta para os próximos 3 anos. 3 então. anos. E ele integra presos ou os DNAs de criminosos aí do sistema penitenciário de todo o país? De todo o país. A questão é a seguinte: atualmente a lei prevê que pode ser coletado apenas o DNA de condenados por crimes violentos contra a pessoa. O pacote anticrime do Sérgio Moro quer estender a possibilidade de coletar o DNA para todos os presos. Uma solução que não há consenso na Câmara, no momento, no grupo de trabalho que está discutindo o pacote anticrime. Há várias questões. Por exemplo, a oposição quer manter a lei do jeito que está, só para pessoas condenadas por crimes violentos. O ministro da Justiça cita casos de outros países, onde o banco genético é muito amplo. Por exemplo, Estados Unidos, onde há 13 milhões de americanos cadastrados. A China é o país que tem a população maior cadastrada, 50 milhões de chineses estão num banco do governo, e o Reino Unido tem 5 milhões. Qual que é a vantagem de ter pessoas cadastradas nesse banco genético? É muito mais fácil encontrar responsáveis de crimes, Sim. inclusive a distância de muitos anos, porque o exame do DNA é considerado perfeito, assim, 100% de impecável. Como foi nesse caso agora da Raquel Genofre. Como foi nesse caso. Hoje, atualmente no Brasil, cerca de 800 investigações se basearam no DNA de suspeitos. Então, auxiliou em cerca de 800 investigações. A questão é que colocar o DNA das pessoas num banco controlado pelo governo, segundo alguns, é um perigo, um risco à privacidade e uma forma de controle da população. Esse é o debate que se estabelece, inclusive, então, nesse momento lá no Congresso, no pacote anticrime também. Exatamente. André, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Agora vamos ao Paraná, onde um crime chocou o país. Uma menina encontrada morta dentro de uma mala. A gente continua nesse caso Raquel Genofre, aqui no 15 Minutos. Um caso que, à época, claro, gerou grande comoção, não só em Curitiba, mas em todo o país. O Marcos Xavier Vicente, hoje é editor da editoria de Curitiba, aqui da Gazeta. Lá em 2008, quando aconteceu o crime, ele era repórter e acompanhou também todo esse processo, como toda a imprensa, em Curitiba. O Marcão, quando começaram as investigações, como é que foi aquele primeiro momento de acompanhamento até da mídia dessas investigações da Polícia Civil? Olá, Márcio. Olá, ouvintes da Gazeta. Na época eu me lembro muito bem assim que a polícia quebrou muito a cabeça assim nessa investigação. É um caso bem peculiar, assim, que é uma investigação que demandou muito da polícia, dos investigadores, e que poderia ter sido facilmente resolvido por algumas questões muito práticas. Primeira delas, havia uma câmera de segurança na rodoviária que a prefeitura havia instalado ali há poucos dias, mas nunca foi muito bem explicada. Essa câmera, na época, não estava funcionando. A câmera já estava instalada há um bom tempo ali e não funcionava. Sim. Ou seja, se tivessem essas imagens, já se identificaria facilmente o autor do crime e a gente não precisaria esperar 11 anos, né? O segundo ponto é a questão do levantamento genético, né? Eu me recordo muito bem que na época eu entrevistei o então secretário de Segurança Pública, Luiz Fernando de Lázari, e ele me deu, naquela época, em 2008, ele me deu uma declaração assim, muito marcante de tudo isso que está acontecendo agora. Ele me disse que como não havia um banco genético nacional, a polícia estava tendo todo esse problema que, enfim, culminou agora, depois de 11 anos. Eu me lembro que na época havia um suspeito que estava de passagem aqui por Curitiba, era um sujeito do Rio Grande do Sul, que havia cometido os crimes lá no Rio Grande do Sul. Havia a possibilidade desse cara ser o autor da morte da Raquel Genofre. Mas como não havia, a Força de Segurança aqui do Paraná não tinha esse contato com as Forças de Segurança lá do Rio Grande do Sul, não dava para bater o material genético que tinha aqui com o que tinha lá. Entendeu? Então, assim, se a gente for avaliar, é uma sucessão de erros do poder público que levou 11 anos para a polícia resolver esse caso. Tanto que o delegado-geral da Polícia Civil aqui do Paraná pediu desculpas publicamente pela demora, né, nesse caso, que sim,
com toda certeza, até então, era o caso mais emblemático da Polícia Civil paranaense, justamente por não ter resolvido, né? Rodoviária de Curitiba, região central, onde circulam 20 mil pessoas por dia. O assassino passou por lojas, lanchonetes, teve a frieza de percorrer esses movimentados corredores, carregando uma mala com o corpo da menina. Por muito tempo, né, o Marcão, e a gente que acompanha como imprensa sabe disso, foi apontado como um dos grandes fracassos mesmo, até porque vários delegados assumiram, né, durante todo esse período. Passou por uma série de investigações e nunca se chegava a uma solução como essa, como a que chegou-se agora com essa situação do banco de dados, né? Márcio, não é um dos grandes fracassos, dá para cravar. Era o grande fracasso da Polícia Civil do Paraná até então. Tanto que recentemente a gente fez uma matéria que em 2018 foi roubado um cadáver de um bebê no cemitério do Boqueirão aqui em Curitiba, e o próprio delegado que estava investigando esse caso falou pra gente que havia um temor de que esse caso vire o caso Raquel Genofre, ou seja, o caso Raquel Genofre virou meio referência dentro da polícia para que de casos que não deram certo, né? Os próprios policiais falam isso, a gente não quer que vire um caso Raquel Genofre, né? De casos de investigação que travam lá. Então, sim, é o principal caso de fracasso, não fracasso, mas de dificuldade da Polícia Civil de investigar na história da Polícia Civil. Ela foi vista pela última vez com vida na saída da escola, por volta das 5:30 da tarde. Deveria ter chegado em casa logo depois das 6, mas só foi encontrada 2 dias depois, morta, dentro de uma mala, abandonada embaixo dessa escada na rodoferroviária de Curitiba. Questão da rodoviária, né? Eu lembro também que a mala parece que foi encontrada por algumas pessoas que estavam morando na rodoviária, teve isso também, né? A mala onde estava o corpo da menina, né, Marcão? Sim, quem comunicou primeiro a administração da própria rodoviária foi uma família indígena que morava ali na rodoviária, eles dormiam embaixo da escada. Para quem não é de Curitiba, a rodoviária de Curitiba tem 2 pisos. Embaixo da escada há um espaço ali que sempre tem família indígena dormindo ali e tal. Uhum. E essa família chegou para dormir, já de madrugada e tal. E aí encontrou a mala e abriu a mala e infelizmente estava o corpo da Raquel envolvido em lençóis e tal. E aí chamaram a polícia. Eu lembro que na época a polícia tentou fazer um mapeamento de onde poderia ter sido comprada a mala. Sim. Pela marca e tudo mais. Eu lembro que teve uma suspeita até ali tem algumas lojas de bolsas, de malas em torno da rodoviária aqui de Curitiba e, enfim, não conseguiram constatar que vinha dali ou de outro lugar. Enfim, repetindo aqui, né? Se tivesse a câmera funcionando, se tivesse o banco genético, talvez não, com certeza a família da Raquel não estaria sofrendo há tanto tempo por esse enigma, né? Quem matou a minha filha, né? A filha deles, no caso. Pois é. E o pai dela falou, inclusive, isso durante a solução do caso na polícia, na entrevista coletiva, que ele agora quer justiça, né? Depois de tanto tempo, quer que seja cumprido, né? Enfim, que seja a condenação desse preso, que já é, inclusive, condenado a 22 anos, com uma ficha corrida longa, mas que agora ele quer também a condenação nesse caso. Por um lado é um alívio, é uma etapa vencida, mas agora a gente precisa ver a justiça sendo feita, os crimes sendo pagos, enfim, ainda tem muita informação para a gente processar, tá bem difícil ainda. Só para se situar aí de quem é o Carlos Eduardo dos Santos, 54 anos, que é agora o suspeito principal aí da morte da Raquel Genofre. O Carlos, ele está cumprindo pena de 22 anos no presídio em Sorocaba, no interior de São Paulo, por crimes de estelionato, mas ele tem também 5 acusações contra ele de crimes sexuais. E pelo menos desde 1985 ele estaria vindo cometendo esses crimes de apelo sexual. E desses 5 teria mais um contra a criança, além da Raquel, né? Seria o da Raquel e mais 5 crimes sexuais contra a criança. A gente está tentando bater direitinho, ver se a ficha dele é maior ou não. Mas enfim, desde 1985, aí a gente volta no caso do banco genético. Se tivesse o banco genético, talvez seria mais fácil de resolver. Horas antes de desaparecer, Raquel tirou essa foto exibindo o troféu de um concurso de redação que ganhou na Biblioteca Pública do Paraná. Foi vista pela última vez com vida na saída do colégio. Marcos, obrigado. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Esse foi mais um 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário.
O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Para você ter acesso a muito mais informação, não esqueça, hein? Basta assinar a Gazeta do Povo. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!